Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Libertação na Palavra. Estamos aqui mais esta tarde de quarta-feira abençoada. Uma quarta-feira linda que Deus nos preparou. Aqui em São Paulo, depois de longo período de estiagem, estamos hoje com uma tarde chuvosa, bastante chuva. E chuva é bênção de Deus. Sem chuva, ninguém planta. E não plantando, ninguém colhe. E não colhendo, ninguém come. Então, chuvas são bênçãos de Deus. E nos dias em que estamos vivendo também, quando fica um longo período de estiagem, lá vem as empresas que trabalham com energia elétrica, colocando as famosas bandeira vermelha e mandando o valor da nossa conta de luz lá para cima. Então é bênção de Deus chuva, viu? Pessoas que gostam de reclamar por conta de chuva, em nome de Jesus, mude a partir de hoje. Todas as vezes que você pegar um dia de chuva, levante a mão e agradeça, porque chuva é bênção de Deus. E hoje estamos nos preparando para a chegada aí, da nova era glacial. Vai vir aí uma frente super fria, principalmente para nós que somos aqui de sul e sudeste, no nosso caso aqui São Paulo, sudeste. Estamos nos preparando. Daqui a algumas horas está previsto a chegada de uma onda de frio como se nunca viu há muito tempo. Oremos, pelos moradores de rua, pelos menos favorecidos, aqueles que não têm cobertor. Você que mora em São Paulo, se você tem algum cobertor parado no seu armário, uma blusa, pegue tudo isso aí, dê uma volta de carro aí no quarteirão, na praça da sua cidade e distribua isso daí, porque estamos nos preparando para um frio extremo, de pelo menos uns 3 ou 4 dias. Amém? Isso fala de empatia. E falando de empatia, você sabe o que é empatia? Empatia é a capacidade de sentir a dor alheia, de sentir o sofrimento do próximo. E eu gostaria de trazer uma palavra de reflexão dentro desse termo, empatia. E vou ler a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10, para aprendermos com Neemias sobre empatia. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa,
para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães dos exércitos e cavaleiro. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Meus amados irmãos, para você entender aqui a empatia de Neemias, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é a situação de conforto em que Neemias se encontrava. E para isso, eu vou dar uma narrativa breve do contexto histórico. Neste período, Judá estava terminando o cativeiro babilônico, que perdurara por 70 anos. E é óbvio que Judá, Jerusalém, estava totalmente destruída. Seus muros e principalmente o templo era só ruínas, escombros. E ali estavam chegando alguns exilados, sem condições nenhuma para estar fazendo alguma coisa. E diz a palavra de Deus, se avaliarmos pelo capítulo anterior, que no mês de Quisleu, ele recebe essa informação por algumas pessoas que chegaram de Jerusalém. E diz o estado caótico em que se encontrava a cidade. Neemias recebe essa informação, ele poderia simplesmente dizer, olha, eles que se virem para lá. Graças a Deus eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho buscado a presença de Deus, Deus tem me abençoado. Porque naquela época lá, era comum aos reis ter uma pessoa de confiança para lhe proteger a vida. E o que ocorre é o seguinte, copeiro, aqui o termo copeiro, não é simplesmente uma pessoa que serve o cafezinho, igual nos dias de hoje, né? Copeira que trabalha numa empresa é a tia do cafezinho. Não, o copeiro naquela época, ele era um cargo importantíssimo. O copeiro, ele supervisionava tudo o que estava sendo preparado para o rei, alimentos e bebidas, porque era comum naquela época envenenamento de reis. Então, a vida do rei ficava na mão do copeiro, e o copeiro era tido como um cargo de confiança extrema, era alguém muito próximo ao rei. Então nós vamos perceber que Neemias, não obstante de ser estrangeiro, galgou esse posto de segurança, galgou esse posto de confiança, e era um posto muito bem remunerado. Então ele ganhava muito bem, tinha uma vida sossegada, uma vida tranquila e era fiel a Deus. Ele poderia simplesmente dizer, olha, eles que se virem lá, graças a Deus, eu busquei a Deus, eu observo a palavra, não tem me faltado nada, Deus tem nos abençoado, e se esquecer. Não, mas o que nós vamos perceber é que quando ele recebe essa informação, ele se entristece. Primeiro ato de empatia, se entristecer com o sofrimento alheio, se entristecer com uma situação caótica, constrangedora, de humilhação que alguém está passando, independente do que essa pessoa fez. Eu não tenho que simplesmente ter compaixão, empatia de alguém que é justo, de alguém que é perfeito, de alguém que é santo ou crente ou cristão como eu. Independente se uma pessoa errou, se uma pessoa pecou, se uma pessoa falhou e está sofrendo algumas consequências no determinado momento estabelecido por Deus, cabe a mim estender as mãos, cabe a mim ajudar, cabe a mim agir com empatia, sentir a dor desse alguém. Não vou me colocar agora como santarrão e dizer agora ele vai ter que sofrer as consequências do seu pecado e vai ter que passar por esse período de miséria e não fazer nada. Neemias, quando ele recebe essa informação, ele se entristece, ele começa a orar e começa a jejuar pelo seu povo,
Começa a jejuar pelos que estavam lá naquele quadro de sofrimento, mesmo vivendo dentro do palácio, mesmo vivendo com toda a pompa. E um homem que tinha comida à vontade, que mexia exclusivamente com comida, e é comida do rei, que era uma comida de primeira categoria. Você já imaginou a dificuldade que é para você jejuar em meio a uma abundância de alimentos? Então, isto aconteceu com Neemias porque ele tinha empatia. E isso não durou um dia, 2 dias, 3 dias, não. Nós vamos perceber aqui, quando eu começo a fazer a leitura aqui, já está no mês de Nisan. De Quisleu para Nisan, dá exatamente aí 4 meses. 4 meses. Foi isso que ele passou, orando e jejuando. 4 meses. Ele orou e jejuou tanto que o seu semblante já estava até descaído. Talvez ele estava com o rosto chupado, aquele semblante já de doente. E o rei percebe isso e lhe formula a pergunta. Eu estou vendo que você está triste e eu estou percebendo que essa tristeza não é uma coisa comum, não é uma tristeza comum, é algo do coração, é algo da alma. Deus fez com que o rei percebesse isso e ele se assusta, e quando o rei pergunta o que é, ele conta para o rei. E quando ele conta para o rei fala, pode falar, o que é que você quer que eu te faça? E mais uma vez vamos ver aí que Neemias era um homem crente. Ele não responde de imediato. Ele diz que ele orou ao Deus dos céus, pedindo o que fazer para ajudar o povo de Jerusalém. E ele recebe a resposta de Deus e fala e pede tudo para o rei. E tudo lhe é concedido. E não obstante dele fazer todo esse ato de empatia, demonstrando o seu amor, a sua compaixão para os pobres necessitados de Jerusalém, ele, ao chegar em Jerusalém, com todo esse benefício, ajudando, estendendo as mãos, ele ainda sofreu uma oposição de alguns que ali estavam, o chamando de alguém que estava querendo se rebelar contra o rei, de alguém que estava querendo se pôr como governo em Jerusalém, em Judá. Recebeu uma oposição tão grande que chegaram a tentar até mesmo contra a vida de Neemias. Olha só, até mesmo contra a vida de Neemias tentaram, mas ele perseverou. Ele fez o bem. E o pior de tudo, que os que estavam criticando, se opondo a Neemias, tentando até mesmo contra a sua vida, não moveram uma palha para ajudar os necessitados, não moveram uma palha para mudar aquele quadro, para restaurar Jerusalém. E ele sofre toda essa oposição, tentativa de morte, mas ele permanece firme e conclui o seu projeto, conclui o seu plano ensinando para mim e para você o que é de fato empatia. É transpor todos os obstáculos e até mesmo oposição para fazer o bem. E que isso nos sirva de exemplo, que a partir de hoje não venhamos ser aquele crente de só, está assim, está assado, vou orar por você, está passando fome, está passando necessidade, não tem blusa, não tem um cobertor, eu vou orar por você, Deus vai entrar com provisão. Eu preciso entender uma coisa, quando chega até mim certas informações, não é que Deus quer que eu ore, não, é que Deus quer que eu haja. Chegou em mim, eu fui informado, olha, está precisando disso, está precisando daquilo, está se necessitando disso ou daquilo outro. Meu irmão, a hora não é para orar. Se chegou em mim a informação que alguém ou que algo está precisando ser feito, não é hora de eu falar, eu vou orar. É hora de eu falar, espera aí, eu posso ajudar com isso, com isso e com isso. Eu posso ajudar dessa forma, dessa maneira. É o que Tiago diz, fé sem obra é morta. Sabe, você encontra alguém que está passando fome, alguém que está passando frio, alguém que está precisando de uma coisa e recebe essa informação e diz, ô irmão, fica tranquilo, eu vou orar, o Jeová Jiré vai entrar com provisão, Jeová Jiré é Deus da provisão. Aproveita ainda para pregar e falar que eu conheço os nomes de Deus, os atributos de Deus e falo, ele vai entrar com provisão. Não é ele não é Deus que tem que entrar com provisão, é eu que tenho que fazer a minha parte, é eu que tenho que colocar a mão no bolso, é eu que tenho que tirar algumas blusas do meu armário, é eu que tenho que tirar alguns cobertores que não estou usando,
passando e levar até o necessitado, levar ao que está passando frio, levar ao que está passando fome. Ah, eu não tenho uma cesta básica para dar para a pessoa que me informou que está passando necessidade. Não tenho uma cesta básica, mas eu posso chegar lá e dividir um pouco do que está na minha despensa e levar até essa pessoa e falar, olha, pelo menos o emergencial, até que chegue uma cesta básica suficiente para o mês, está aqui, não vai ficar sem comer hoje, não vai ficar sem comer amanhã, tô aqui. É isso que eu tenho que fazer, colocar a mão no arado, colocar a mão na massa. É isso que Neemias nos ensina, e nós somos muito acomodados, nós temos muito desse negócio. Vou orar por você, irmão, vou interceder por você. Não é orar, não é interceder, tem coisa que é agir, é pôr a mão na massa. Isso se chama empatia, e é o que estamos precisando nos dias atuais. Olha só, falando em empatia, em ajudar um próximo, se tem uma classe de religiosos que dá de 10-0 nos evangélicos, sabe quem são? Os espíritas, os kardecistas principalmente. Os espíritas, nessa área, eles dão de 10-0 nos evangélicos, nos cristãos. Eu conheço caso aí de pessoas evangélicas que foram ajudados por espíritas. Você está entendendo? Então que cada um de nós venhamos aprender com Neemias, venhamos entender que tem certas coisas que não é oração, é ação. Põe a mão no bolso, põe a mão no armário, tira aquela roupa que você não usa lá do teu armário e leve essas pessoas hoje. Não é amanhã não, é agora, é nesse instante, em nome de Jesus. Isso se chama empatia. E todo mundo que tem Deus no coração tem que ter essa empatia. Porque certa feita, Jesus conversando com seus discípulos, ele disse, eu tive frio e não me deste de vestir. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu estive preso e não me fostes visitar. Eu estive enfermo e não viestes me visitar. E os discípulos então perguntam, mas quando foi que aconteceu isso, Jesus? Quando foi que aconteceu isso? Que nós não te ajudamos? E Jesus disse, quando vocês deixaram de fazer isso por alguém que vocês sabiam que estava necessitado. Quando você deixou de acolher alguém que você sabia que precisava de um acolhimento. Quando você deixou de fazer isso para alguém, vocês deixaram de fazer para mim. E isso vai pesar naquele grande dia. Você está entendendo? Então que eu e você não venhamos ouvir de Jesus naquele grande dia. Que ele ficou com frio e não o cobrimos. Que ele teve fome e não saciamos a sua fome. Que ele esteve enfermo e não fôssemos visitar. Que ele esteve preso e não fôssemos o visitar, levando uma palavra de conforto. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Empatia é a palavra de ordem hoje para mim e para você. Não é oração, é ação, porque fé sem obra é morta. Amém? Oremos então nesta hora. Glorioso Deus, glorioso Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nesse instante, ó Pai, estamos adentrando em Tua presença. A primeira coisa que queremos te pedir nessa hora, ó Pai, não é um bem material, mas é empatia. Queremos nesta hora, ó Pai, pedir que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Neemias. Neemias, ó Pai, estava numa zona de conforto. Neemias não estava padecendo necessidade, mas ainda assim sentiu a dor do seu próximo, do seu semelhante, e não ficou apenas na oração e no jejum, colocou a mão na massa, foi para cima daquilo que precisava ser feito e realizou. Meu Deus querido, isso nos ensina muito. Nós cristãos que temos que fazer o bem e temos nos omitido, nós cristãos que temos que ajudar o necessitado e não temos ajudado. Oh meu Pai querido, oh meu Pai de amor, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, neste momento eu te imploro encarecidamente, coloca dentro de cada um de nós, ó Pai, empatia por aqueles que estão sofrendo, coloque dentro de cada um de nós, ó Pai, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se compadecia com a dor do pobre, do necessitado, do aflito, do enfermo. Meu papai querido, não permita que o amor venha se esfriar em nosso coração. Pai, a tua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Nós não podemos deixar esse amor se esfriar em nosso coração, Pai. Coloque amor em nosso coração.
Amor pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, que não venhamos amar apenas os irmãos da nossa igreja, da nossa comunidade, nossos familiares e parentes, mas que possamos amar também o estrangeiro, o estranho, o desconhecido. Meu Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que não adianta falar em línguas, língua dos anjos, língua dos homens, e não ter amor, seria como um metal que soa. Papai querido, que não sejamos um metal apenas que soa, que fala, que emite sons, mas que não tem o mais excelente dos dons, que é o amor. Meu papai querido, meu papai de amor, coloque amor em nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Não permita que venhamos ser cauterizados, perder a sensibilidade de compaixão e empatia pelo nosso próximo, que possamos, ó Deus, orar mais pelo nosso próximo, orar mais pelo nosso semelhante, jejuar mais pelo nosso próximo, jejuar mais pelo nosso semelhante, mas que possamos também, ó Pai, agir, meu Pai de amor, ajudar o necessitado, que possamos, meu Pai de amor, ajudar o faminto, saciar a fome, a sede do sedento. Meu Deus querido, meu Deus de amor, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, coloque em nós esse sentimento, por misericórdia, Espírito Santo, coloca em nós este sentimento. Lesni barba que basta pro ergaço e erga bastas tu terra. Pai, não deixa, não permita que o amor venha se esfriar em nosso coração. Lesni farmasto plagio furnenza targa, que possamos dedicar mais do nosso tempo pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante. Em nome de Jesus eu imploro, coloque mais desse amor, mais dessa dedicação, mais desse empenho em nossos corações. Lesni varma golomonsus erlogolman tragastargas do Iagamanterga. Pai, estamos sabendo que vai adentrar uma frente fria aqui no Brasil ao extremo. Nesse momento, Pai, eu oro por aqueles que estão nas ruas, debaixo dos viadutos e pontilhões. Meu Pai, que cada um de nós possamos mover nossas mãos, meu Pai de amor, e sair em socorro dessas pessoas, para que não venham perecer no frio. Meu Papai querido, em nome de Jesus, nos capacita por misericórdia. Ó glorioso Deus, glorioso Pai, e nesse momento eu quero me pôr nesta batalha, nesta guerra que o teu filho, que a tua filha está vivendo dentro da tua casa. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entro nessa batalha com oração, repreendendo o espírito de contenda, repreendendo o espírito de intriga que atua dentro dessa casa. Em nome de Jesus, seja anulada essa força maligna. Eu repreendo, meu Pai de amor, esta guerra conjugal, sentimental. Estou desfazendo agora essa obra de macumbaria no lar da tua serva, no lar do teu servo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Estou clamando nesta hora também, junto com essa mãe, com essa avó, com esse pai que ora pelo seu filho, pela sua filha, que tem se enveredado pelo lado do homossexualismo. Repreendo isso em nome de Jesus. Contempla a tristeza da tua serva, a tristeza do teu servo, por contemplar esta situação, meu Pai, vendo este moço, esta moça que nasceu dentro da igreja, totalmente desviado do que é natural. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta esse moço, liberta essa moça. Ouça o clamor dessa mãe, ouça o clamor desse pai, desse irmão que ora por esta pessoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento eu também quero orar por aqueles que se encontram desenganados pela medicina com uma enfermidade incurável. Eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Repreendo também todos os tipos de câncer, meu Pai. Câncer nos ossos, no fígado, no rim, câncer no ovário, no útero, no seio, câncer de próstata. Estou te dando uma ordem, sai em nome de Jesus. Estou reduzindo todas as células cancerígenas que há no organismo da tua filha, do teu filho, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, estou ordenando a cura. Estou repreendendo as enfermidades crônicas que saem em nome de Jesus Cristo.
Cristo. Dor de cabeça crônica, estou repreendendo, ó Pai, a hérnia de disco, bico de papagaio que tem assolado a coluna da tua filha, do teu servo. Repreendo esse mal em nome de Jesus. Repreendo as doenças nos ossos. Eu repreendo nessa hora as doenças das articulações, artrose e artrite. Repreendo em nome de Jesus Cristo. Pai, nesse frio essas doenças acabam comprometendo ainda mais a saúde do teu filho. Eu repreendo em nome de Jesus. Sai dessas juntas, dessas articulações, a artrite e a artrose em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendo as enfermidades gástricas no estômago, o aparelho digestivo. Repreendo infecção urinária. Repreendo pedra nos rins, na vesícula. Repreendo enfermidade na garganta, nos olhos, no nariz, no ouvido. Sai! Em nome de Jesus, estou dando ordem nessa hora, até mesmo as doenças que são causadas por obra de macumbaria, magia negra e feitiçaria, estou repreendendo em nome de Jesus. Eu desfaço agora, em nome de Jesus, obras de macumbaria e feitiçaria na saúde, no lar e na casa. Seja anulada agora, em nome de Jesus. Shevar da placa zadurgia, membriogol furnaz ligiovuro comons tu declada labas tu dergovos tu idequiamons. Em nome de Jesus, eu abençoo nesta hora a empresa do teu filho, comércio, estabelecimento, escritório, consultório, o profissional liberal. Eu abençoo em nome de Jesus, Pai. Aquele que está desempregado, estou profetizando uma porta de emprego em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, estou entrando nas causas e demandas que estão na justiça e decretando vitória agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai querido, meu Pai de amor, e que todos os que estão orando comigo agora, meu Pai, sejam cheios do teu Santo Espírito, sejam cheios da tua graça, sejam cheios da tua unção. Vai enchendo, em nome de Jesus, Pai, vai enchendo todos os vasos que oram comigo, meu Pai, que eles possam sentir esta alegria que eu estou sentindo, que eles possam sentir essa paz, que eles possam sentir essa unção, esta virtude que emana nesta hora dos altos céus. Avar, lagaz, avar, besdugui, ovar, nastargio, lis de por, magazu, yogo, furlazas, tur de glo, formensos, tur cansargia, tu clamastas, terca. Em nome de Jesus, eu também repreendo nesta hora todo espírito de tristeza, espírito de angústia, espírito de opressão, de depressão. Eu estou dando ordem, sai, em nome de Jesus, sai toda amargura, sai toda angústia desse coração, em nome de Jesus. Repreendo o espírito de suicídio, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que todos sejam cheios do teu Santo Espírito, do teu poder, da tua graça, da tua unção. E em nome de Jesus, Pai, que este dia seja o dia da vitória e da mudança na vida de cada um dos que estão orando comigo, Pai. Que todos sejam cheios do teu Santo Espírito e experimentem um milagre na tua vida, na tua casa e sob essa demanda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E em nome de Jesus, receba a tua vitória, tá bom? E se você tem sido abençoado por esta obra, em nome de Jesus, aqui está o Pix. Você pode abençoar semeando nesse ministério em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Tenha empatia por esta obra, por este trabalho semeando. Um beijo no teu coração. Fique com Deus.